Você já percebeu como nas TVs, nas telas de uma forma geral, palestras, encontros, às vezes até em shows, isso mesmo, show de cantores, a gente tem percebido a presença de uma pessoa ali, fazendo sinais, fazendo os movimentos, fazendo gestos, falando às vezes, né, um alfabeto com a mão. Cada vez mais esse espaço está se aumentando em relação a Libras. Sim, o processo, né, para entendimento ou para comunicação das pessoas surdas, e está ganhando um espaço cada vez maior, o que é muito bom para a questão da diversidade e para a questão da inclusão social. E a conversa é sobre esse assunto, Libras, né? A brincadeira de que Libras, que bicho é esse? Exatamente sobre isso nós vamos conversar com uma especialista no assunto, a Veridiana Souza, que vai dar uma palestra com uma oficina sobre esse assunto no Break Connection, a nona edição desse congresso que debate as questões da neurociência e aprendizagem, que vai acontecer lá em Recife, de 29 de outubro a 1º de novembro. E dentro da programação que é ampla, com dezenas de palestrantes do Brasil e da Europa, a Veridiana vai estar dentro da parte que envolve o Break Connection Kids, que é uma parte para a prática dos participantes, junto com crianças, com pais, com responsáveis do que foi aprendido durante o congresso, sob supervisão. Então, vai ter contação de histórias, ela vai usar aí também a questão de uma oficina com o Librário, que você vai entender o que é. E para a gente começar perguntando, para que você que está nos ouvindo e também nos assistindo pelo canal do YouTube, entenda, a Veridiana é especialista na questão de alfabetização de surdos, ela tem toda uma experiência, uma capacitação, ela é professora alfabetizadora, mestre em gestão e educação local, e também tem essa experiência com a questão dos surdos, né, e ela está como diretora lá do Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, Rafael Veneroso, que fica na cidade de Betim, na Grande Belo Horizonte. E para você, Veridiana, nós só queremos saber, curiosíssimos que estamos, quais vão ser os seus principais tópicos na sua palestra antes da oficina que você pretende fazer no Brain Connection Kids? Bom, prazer enorme, né, de participar desse evento. Já há alguns anos eu venho tendo participações nos Brians anteriores, e neste eu terei essa participação no Brian Kids, que para mim vai ser uma experiência fantástica, até porque quando eu escolho, né, Libras, que bicho é esse? E aí as pessoas ficam pensando, de que ela está querendo dizer? A minha experiência ao longo desses anos como professora alfabetizadora e a oportunidade que eu tive de alfabetizar crianças, né, idade da alfabetização surdas, e hoje eu tenho até o prazer de ter um ex-aluno trabalhando comigo como psicóloga, ela é surda e é psicóloga, e eu a alfabetizei. Então, para mim, é fantástico essa experiência, né? Mas o porquê? Que bicho é esse? O que eu vou abordar? Primeiro, a gente precisa saber que língua é esta. Não é uma língua nova, né? Desde que existe surdo, existe uma língua de sinais, seja ela línguas, cada estado, cada país tem lá, cada país tem a sua língua de sinais. Tendo a sua língua de sinais, não é universal, porque ela é regional também. Então, são algumas informações que eu levarei nessa oficina básica, né? Porque nessa participação do Brian Kids, nós temos famílias, temos os estudantes, as crianças participando e profissionais da educação que sentirem interesse para participar. Então, eu levarei essa discussão para dizer que língua é esta,
quem são os usuários dessa língua, né? Qual que é o tipo dessa língua? Ela não é uma língua oral, ela é uma língua visoespacial, que é utilizado pelas mãos, né, para fazer a comunicação. Essas mãos, elas têm posicionamentos, elas têm movimentos, elas têm ponto de articulação e que vai direcionar a um sinal que dentro de vários outros fará a comunicação entre as pessoas, né? Que são usuários dessa língua. E vou dizer também, por que que hoje nós estamos aí vendo em vários eventos, vendo na televisão, nos lugares que vamos. Na verdade, já deveríamos, né, ter a esse acesso há muitos anos, porque a Libras ela é oficialmente reconhecida no Brasil em 2002, 2015 vem 2005, desculpa, vem um decreto que regulamenta essa língua e vem trazendo vários aspectos para que, a título de comunicação, acessibilidade para esse sujeito usuário dessa língua, possa ter os seus direitos garantidos nos espaços públicos, nos espaços privados, né? Então, eu vou trazer essas informações e pós essas informações, o que é a Libras, quais são as legislações que ampara, quem são os usuários, se é uma língua que tem gramática tanto quanto qualquer outra língua, é uma língua que transmite informação, que faz o outro entender e faz com que o outro entenda, como qualquer outra língua, né? Isso é muito importante. E é muito importante saber quem é esse usuário, qual que é a sua cultura, né? Qual que é a sua identidade, quem são essas pessoas, se é só o surdo mesmo que usa essa língua, qual que é a sua classificação de perda auditiva que o permite, ou que, para ele faz essa escolha de usar a língua de sinais. E eu fico pensando, Ademir, porque quando eu coloco esse tema, é porque eu já percebi que quando se fala em Libras, ou quando depara com um surdo que está usando essa língua de sinais, as pessoas assustam. As pessoas ficam assim, ó, olhando, ficam sem entender, ficam apaixonadas, ou acham que é muito difícil, que não vai conseguir, né? É uma língua. Língua precisa de quê? De uso. Para se ter proficiência, precisa de usar. A fixação é importante, né, Veridiana? Eu queria que você falasse para a gente qual é o nome que se dá a esse profissional que fica, né, fazendo isso. E uma coisa interessante que você está falando e me ocorreu aqui, que gerou também um novo mercado de trabalho, né? Sim, o profissional que é o mediador, que tem essa função de mediar a comunicação entre pessoa surda e pessoa ouvinte, é o tradutor, intérprete de língua de sinais. Então, é uma profissão que é reconhecida em 2012, oficialmente, né? Tem uma lei que fala desse reconhecimento. Os tradutores, intérpretes de língua de sinais, inicialmente, eles saem de dentro de contextos religiosos. Por quê? Porque tinha lá os surdos indo para dentro das igrejas, querendo ouvir a palavra ou entender a palavra. E ali começam pessoas, né, sensíveis a essa falta de comunicação desse sujeito, e ali começa a fazer as interpretações. E aí sim começa a surgir vários movimentos. Então, um movimento forte que surge é dentro das igrejas, dentro das instituições religiosas. E dali parte para todos os outros espaços. E começa a perceber a necessidade de regulamentar. Porque para ser um tradutor de língua de sinais, intérprete da língua de sinais, a pessoa precisa de conhecer muito bem
a língua de sinais e conhecer muito bem a língua portuguesa. Por quê? Porque todos os sinais, né? Ali, o vocabulário, aquela mediação, quando o tradutor, intérprete de língua de sinais, vai dar fala, vai dar voz ao surdo, ele tem que ter uma língua portuguesa muito boa, com um vocabulário vasto, porque senão ele vai ficar repetindo palavras o tempo todo, e aí fica cansativo. E quando ele vai fazer a interpretação em língua de sinais para que o surdo tenha o conhecimento, ele precisa também ter lá sinônimos da língua portuguesa e conhecer sinais que são sinônimos para não ficar sinais repetitivos. Então, é uma profissão maravilhosa, uma profissão muito difícil, porque você tem que ouvir, né, o que está sendo falado, seja qual língua for, no nosso caso, a língua portuguesa, transformar o que você está ouvindo na língua de sinais e executar a comunicação usando as mãos. E não pode, né, também evitar de falar junto, porque quando você fala, quando você está interpretando, você está usando de português sinalizado, porque como você usar português e inglês, mistura, né, as palavras, e aí você acaba misturando os sinais, porque você tem que pensar em libras. Então, são informações que eu acho importantíssimas para as pessoas entenderem esse processo de aquisição da língua de sinais. Com certeza, e vou aproveitar o seu formação importantíssima para te perguntar, né, pais que querem aprender, né, a questão das libras, a questão da interpretação de sinais, não sei qual que é o termo correto, por favor, nos ensine. Em relação a isso, por exemplo, os pais, a própria, né, a própria pessoa, a criança, enfim, o estudante, tem uma formação específica para trabalhar nisso, ou é um curso, né, ou é uma formação, e a gente consegue fazer isso de uma forma gratuita ou é paga? A língua brasileira de sinais, né, no Brasil, ela é chamada de Libras, né? Então, é Libras. Essa língua, ela, para que se aprenda ela, existe cursos, né? Cursos de graduação, letras Libras. Há uns anos atrás, existia outros cursinhos que eram dados, né, pelas instituições que trabalham com surdo, uma delas que tem uma atuação muito forte a nível de Brasil, que é a FENEIS, e aí veio outras também. Nós temos o Instituto INES, que é um instituto antigamente surdo e mudo, hoje Instituto dos Surdos, que é situado lá no Rio de Janeiro, e ali é o lugar onde que quem quer ser mesmo praticante dessa língua, conhecer a cultura, é lá que a gente vai na fonte, né? Mas tem ao longo do Brasil INES que são Institutos Nacional da pessoa com surdez a nível de Brasil, que também ensina a língua. Eu, por exemplo, eu iniciei esses meus estudos em 98, quando eu assumi uma turma de crianças surdas entre 6 a 8 anos, e eu precisava aprender a língua de sinais. Então, eu fiz vários cursos na FENEIS, eu fiz curso na FESEM, e aí eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação. Essa pós-graduação veio trazer habilitação para mim em docência da língua de sinais e tradução e interpretação da língua de sinais. Só que dentro dessas minhas duas formações, eu optei por ser docente da língua de sinais. Lógico, da língua de sinais é o básico, né? Por quê? Porque quem tem aí uma proficiência muito ampla para ensinar uma língua com toda a complexidade que ela tem, precisa aprofundar muito mais, né? Precisa estar inserido nessa cultura, precisa de outras formações. O Letras Libras é uma graduação que traz essa formação.
Então, já tem aí a graduação, tem a pós-graduação, tem até outros cursos que vão trazer tecnologia assistiva em letras e libras e braille. A PUC ofertou por algum tempo, um tecnólogo. E, assim, cada momento existe alguma universidade ou alguma faculdade ofertando esse tipo de formação. Existem algumas instituições também, por exemplo, aqui em Betim tem uma instituição que ela dá um curso de 6 meses ou 12 meses, vai depender de como que você vai né, caminhar o seu desenvolvimento. Então, é por módulos, nos CAS, que são os centros eu não me lembro agora, eu sei que é CAS, mas não me lembro o que é. Mas são instituições que dão apoio à surdez, então lá também ensino na língua de sinais. Então, tem para aqueles que querem aprender o básico e tem para aqueles que querem aprofundar para se habilitar, como eu me habilitei na docência da língua de sinais e para ser tradutora e intérprete da língua de sinais. Só que, como eu disse, a minha opção é ser a docente, porque a tradução e interpretação você tem que fazer uma imersão muito grande nessa comunidade, você precisa estudar muito, né? E hoje, eu tenho o maior orgulho de ser professora, então é a docência que me faz ser feliz na profissão que eu escolhi. Então, eu prefiro a língua de sinais como docente para estar ensinando aí os sinais básicos, uma comunicação básica para as pessoas que têm desejo de aprender. E como que você avalia, Veridiana, de uma forma geral, os professores hoje em relação à questão surdez? Eles estão mais preparados, estão interessados em se preparar para essa questão, até para propiciar uma maior inclusão. Obviamente, você lá em 98 foi quase uma pioneira nessa área, né? Porque a gente não tinha nada disso acontecendo, toda essa questão de colocar né, os tradutores, os intérpretes de sinais nas TVs, nos programas. Imagina, eu fiquei impressionado. Eu tive recentemente no show que tinha um lá, e eu achei incrível isso, porque que bacana, como que a gente está incluindo, né? E muito interessante, porque se colocar isso você ter a preocupação, o cuidado, né, de levar um profissional para o seu show, né, para mim isso indica muito daquela pessoa, do músico, né, da música, quem for a pessoa, do artista que fez essa questão. Só que, assim, é um passo, né, a gente está indo, aí eu não sei se a gente está indo rápido, devagar, eu queria te ouvir, né, você que está nessa área, está trabalhando mais, está lidando com alunos e vendo os colegas. Qual é a tua avaliação em relação a essa questão? Então, eu esperava que fosse mais rápido, sabe? Porque o surdo está aí, o surdo está lá, dentro das unidades escolares, né? E muitos professores, quando deparam com uma criança que tem surdez profunda, que precisa usar a língua, né? Porque hoje a surdez já não é mais um modelo apenas clínico, onde que eles usavam da oralidade e queriam que as crianças falassem, desconsiderando, né, que eles não ouviam. Então, é uma surdez mais psicossocial, onde que a língua, ela ali vai trazer para ele o acesso comunicacional. Sinto dizer que nem todos os professores se interessam pelo. Por quê? Porque precisa de dedicação, né? E aí, eles interpretam como mais um a fazer, que ele tem diante de várias atribuições. Ter que aprender língua de sinais por causa daquele aluno é muito mais fácil ter o tradutor-intérprete, porque ali ele media a minha comunicação com ele e pronto. Só que não é isso, né? É muito importante a relação do professor com o estudante. O intérprete ele está ali para mediar o que ele está explicando para todos. Mas no momento que ele precisa dar atenção para aquele estudante, quem tem que conversar com ele é o professor, né? Porque o intérprete não é professor, ele não tem técnicas metodológicas para o ensinar a criança ou o adolescente.
Então, é muito importante que o professor saiba. E aí, o professor até vai para um primeiro cursinho, mas ali ele acha tão difícil, porque precisa emergir, né? Precisa estar com a cultura surda. Eu me lembro que meu filho, hoje com 30 anos, naquela época estava com 7, 8, e ele falava: pelo amor de Deus, mamãe, aqui só fica cheio de surdo todo dia, eu não sei falar com eles. Por quê? Porque eu ia onde que tinha surdo, eu estava indo atrás, né? A minha menina agora de 8 anos, ela, com 3 meses, ela estava comigo em palestra, ela estava comigo em formação, ela participava das reuniões, que eu era secretária da Associação dos Surdos de Betim, então eu levava ela comigo. Para quê? Para ir já adquirindo, né? Ali o entendimento da necessidade dela comunicar com esse outro que não tem a mesma língua dela. Então, assim, eu não acho que os professores estão envolvidos em aprender ainda, sabe? Acho que há muita resistência e deixa só para o intérprete fazer essa mediação sem estabelecer a relação necessária com o estudante. O vínculo, né? A relação, como você acabou de falar, ela é fundamental, porque é o olho no olho, é a criança se sentir atendida, o processo da afetividade que envolve, né? O cuidado, né, do professor, o carinho, a atenção, e mais o professor que, entre aspas, nasceu para ser professor, tem esse amor que você falou agora há pouco. Essa questão toda ela envolve um processo do educar que é diferente e que é importante se a gente quiser fazer, porque uma das propostas do Break Connection é essa, é a inclusão, né, é disseminar a diversidade, é entender a diversidade e incluir. Tem as questões da neurociências aplicadas em todo o processo, mas nesse caso específico, quando a gente está falando da questão da surdez, das libras, é muito o incluir, é eu me sentir, né, participante de algo, quer Sim. seja um grupo de pessoas que se vestem iguais, um grupo de pessoas que cortam o cabelo igual, e por aí vai. Mas um grupo de pessoas que também tem uma questão, que é a questão da surdez. E Sim. aí eu preciso que isso seja respeitado para que o meu conhecimento, né, a minha possibilidade de ser uma psicóloga, como você tem aí, né, super prazerosamente uma ex-aluna que você, para mostrar que sim, é possível, sim, transforma, existe a transformação social, né? Como é que você vê essa questão? Isso é muito importante, né? É fundamental nesse processo pelo fato de dar oportunidade para esse que ali muitas vezes ficou à margem de uma sociedade e que fica, né? A Libras, ela é fundamental nesse processo, por quê? Porque quando ele vai a um supermercado, se ele não encontra ninguém que sabe a língua de sinais, ele chega, pergunta se tem, a pessoa vai falar: que é isso? Maçã? Tem. Tem frutas? Quais frutas? Qual o valor? Nossa, tá caro, tá barato. Vai num banco, quer saber, né? Quanto que de dinheiro que tem lá no seu saldo? O outro não consegue explicar para ele o manejo do caixa eletrônico que mudou ou que tem outras informações. Então, é fundamental que a legislação seja cumprida, todos os espaços que atendem o público precisa ter pessoas que saibam essa língua para dar o acesso comunicacional a esses sujeitos. Então, eu vejo que é uma sociedade que ela precisa abrir os olhos, já está, né? Já caminhamos aí para a diversidade, já caminhamos para abraçar mais essa população que é uma minoria, que muitas vezes desfavorecidas por inúmeros preconceitos, né? Tem famílias que têm filhos surdos que escondem os filhos até hoje, que às vezes ninguém da família sabe que a criança é surda, né? Eu já vivi experiência aí ao longo desses meus processos, trabalhando aí em alguns cursos de formação em outras cidades,
que o menino foi meu aluno, e eu cheguei lá e comentando, e as pessoas falaram assim, não é surdo, não. Eu falei, gente, ele foi meu aluno. Então, ainda existe esse preconceito. Então, a sociedade, ela precisa se sensibilizar mais, que direito não se discute, que direito é para todos. Outros países, e até mesmo algumas comunidades indígenas, quem tem que aprender a língua de sinais é o ouvinte, e não o surdo é que tem que aprender a língua, seja ela oral ou de outra forma de comunicação. Então, assim, aqui no Brasil a gente avançou, mas eu ainda acho que avançou pouco, precisa avançar mais. E fica aí o desafio para nós em ajudar nesse avanço, no avanço meu, seu, nosso, porque pode parecer simples para quem não tem na própria família qualquer tipo de deficiência nesse sentido, uma pessoa surda, uma pessoa cega, né, uma pessoa com algum tipo de transtorno, um TDAH, um TEA, né, uma questão do autismo, porque quem nunca conviveu com isso não tem a menor noção, ideia, conhecimento de como que isso afeta todos que estão no entorno, Sim. porque requer uma adaptação. Muitas vezes, todo o processo de tratamento pode não ter cura, mas existe intervenção para melhor qualidade de vida, para bem-estar, para garantir o aprendizado que propicia uma transformação social, uma ascensão social. Ninguém está relegado a estar num lugar menos favorecido ou mais carente por causa de uma condição dessa, muito pelo contrário. E a gente precisa também se envolver mais com certas questões, quer seja Libras, como curiosidade, como forma de exercitar o cérebro, porque a gente sabe que novidades para o cérebro, aprender idiomas, né, é uma forma de botar o cérebro para funcionar, de exercer partes dos cérebros que a gente não exerce, né, exercitar, que a gente não exercita, isso pode fazer diferença na vida da gente. E também essa questão de eu não tenho tempo, ou o que eu posso fazer? Você pode, por exemplo, se inscrever no Brain Connection. Sim. Vai lá no site, brainconnection.com.br. Você que é educador, professor, que tal um desafio, uma coisa diferente para esse segundo semestre? Para a sua escola, para o seu dia a dia, para a sua comunidade, para lidar com seus filhos, mesmo que eles não sejam surdos ou cegos, enfim. Mas é uma coisa nova que pode te desafiar. E você estava aí pensando que não tinha nada para fazer, desanimado, tanta coisa que a gente pode aprender, talvez Libra seja para você. Vamos aí nos inscrever para a oficina no Break Connection Kids da Veridiana e conhecer de perto um pouco mais esse processo. E te digo mais, Veridiana tem uma outra entrevista maravilhosa no nosso canal, no Multieducação, que você precisa assistir. Eu vou deixar na legenda o link dessa outra entrevista, em que a gente tem um bate-papo sensacional com essa especialista nessa área, sobre a questão dos surdos, a educação, como que as escolas estão ou não preparadas, os professores. E é importante, gente, dizer aqui que não se está falando mal quando se conversa sobre como o mercado funciona. A comunidade escolar está. É a questão de uma percepção para que a gente possa entender como que podemos melhorar cada dia dentro dos nossos processos. Obviamente, a gente tem realmente muitos professores que são apaixonados e amam os que fazem, outros nem tanto. Outros mais velhos, não estou falando que são todos, mas estão empurrando com a barriga para aposentar logo e deixar essas coisas para trás. É aquela questão, né? A realidade é dinâmica. A gente vai aprendendo coisas novas, é a internet, é as redes sociais, as coisas vão avançando, né? É a gente que vai no show e tem lá no palco, né, uma pessoa que está fazendo isso para quem é surdo. E por que um surdo vai a um show? Porque além de gostar do artista, ele também tem o direito ao entretenimento, ele tem direito àquilo que todos nós temos direito. Qual é a diferença? Essa é a questão, né? Vamos incluir. E o que cada um de nós pode fazer para contribuir para que essas minorias, independente da quantidade de pessoas, deixem de ser minorias marginalizadas, de estarem à margem,
para ter o acesso. É o cadeirante que precisa ter circulação na rua, é o cego que precisa caminhar com passeios mais corretos, adequados, né, sem medo de tropeçar, sem medo de pessoas que possam, em vez de ajudar, fazer maldades, porque, infelizmente, a gente está sujeito a isso, qualquer pessoa. Então, vamos pensar em ser também mais portadores, no bom sentido, da inclusão, né? O que nós podemos fazer para incluir mais as pessoas dentro do nosso Brasil, do nosso bairro, da nossa cidade, e tem os contatos da Veridiana na nossa legenda, caso você tenha esse interesse em saber mais sobre as questões de inclusão ligadas à questão dos surdos.